Senhor, posto que o capitão morda essa vossa frota, e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza, a nova do achamento desta vossa terra, que ora nesta navegação se achou, não deixarei também de dar disso minha conta a vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que, para o bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer. Tome vossa alteza, porém, minha ignorância por boa vontade, e creia bem por certo que, para aformosear nem afear, não porei aqui mais do que aquilo que vi e me pareceu. Continua a retórica, né? Bom, eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura. Nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Porém, um deles pôs o olho no colar do capitão e começou de acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizendo que ali havia ouro. Também olhou para um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata. Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como quem diz que os havia ali. Mostraram-lhes um carneiro, não fizeram caso. Mostraram-lhes uma galinha, quase tiveram medo dela. Não lhe queriam pôr a mão, e depois a tomaram como que espantados. Deram-lhes ali de comer, pão e peixe cozido, confeitos, fartéis, mel e figos passados. Não quiseram comer quase nada daquilo, e se alguma coisa provaram, logo a lançaram fora. Trouxeram-lhes vinho numa taça. Mal lhe puseram a boca, não gostaram nada, nem quiseram mais. Trouxeram-lhes a água em uma albarrada, não beberam. Mal a tomaram na boca, que levaram e logo a lançaram fora. Vi um deles umas contas de rosário brancas, acenou que lhes dessem. Folgou muito com elas e lançou-as ao pescoço. Depois tirou-as e enrolou-as no braço e acenava para a terra e de novo para as contas e para o colar do capitão, como dizendo que dariam ouro por aquilo. Isto tomávamos nós assim por assim o desejarmos. Mas se ele queria dizer que levaria as contas e mais o colar, isto não o queríamos nós entender, porque não lhe o havíamos de dar, e depois tornou as contas a quem lhes dera. Entravam pela beira do mar para os batéis, até que mais não podiam. Traziam cabaços de água e tomavam alguns barris que nós levávamos. Enchiam-nos de água e traziam-nos aos batéis. E alguns que andavam sem eles tinham os beiços furados e nos buracos uns espelhos de pau, que pareciam espelhos de borracha. Outros traziam 3 daqueles bicos, a saber, um no meio e 2 nos cabos. Aí andavam os outros, quartejados de cores, a saber, metade deles da sua própria cor e metade de tintura preta, a modos de azulada, e outros quartejados de escaques. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças, bem moças e bem gentis, com cabelos muito pretos, compridos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas, tão cerradinhas, tão limpas das cabeleiras, que de as muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. E uma daquelas moças era toda tingida, de baixo a cima daquela tintura, e certo, era tão bem feita e tão redonda, e sua vergonha, que ela não tinha, tão graciosa, que a muitas mulheres da nossa terra, vendo-lhe tais feições,
fizera vergonha, por não terem a sua como ela. Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres moças, nuas como eles, que não pareciam mal. Entre elas andava uma com uma coxa, do joelho até o quadril, e a nádega toda a tinta daquela tintura preta, e o resto tudo da sua própria cor. Outra trazia ambos os joelhos, com as curvas assim tintas, e também os colos dos pés, e suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência descobertas, que nisso não havia nenhuma vergonha. Ao longo dela há muitas palmas, não muito altas, e que há muito bons palmitos, colhemos e comemos muito deles. Os outros 2 que o capitão teve nas naus, a que deu o que já disse, nunca mais aqui apareceram, do que Tírio ser gente bestial, de pouco saber, e por isso tão esquiva. Porém, e com tudo isso, andam muito bem curados e muito limpos. E naquilo me parece ainda mais que são como aves ou alimarias monteses, as quais faz o ar melhor pena e melhor cabelo que as mansas, porque os corpos seus são tão limpos, tão gordos e tão formosos, que não pode mais ser. Isto me faz presumir que não tem casa nem moradas, a que se acolham, e o ar a que se criam os faz tais. Alguns traziam uns ouriços verdes de árvores que na cor queriam parecer de castanheiros, embora mais pequenos, e eram cheios de uns grãos vermelhos pequenos que, esmagando-os entre os dedos, faziam tintura muito vermelha, de que eles andavam tintos, e quanto mais se molhavam, tanto mais vermelhos ficavam. Urucum, né? Diziam que em cada casa se recolhiam 30 ou 40 pessoas, e que assim os achavam, e que lhes davam de comer daquela vianda que eles tinham, a saber, muito inhame e outras sementes, que na terra há e eles comem. Mas quando se faz tarde, fizeram-nos logo tornar a todos, e não quiseram que lá ficasse nenhum. Enquanto cortávamos a lenha, faziam 2 carpinteiros uma grande cruz de um pau que ontem para isso se cortou. Trouxeram papagaios verdes e outras aves pretas, quase como pegas, a não ser que tinham o bico branco e os rabos curtos. Parece-me gente de tal inocência que, se o homem o entendesse e eles a nós, seriam logo cristãos, porque eles, segundo parece, não têm nem entendem nenhuma crença. Neste dia, enquanto ali andaram, dançaram e bailaram sempre com os nossos, ao som de um tamborim dos nossos, em maneira que são muito mais nossos amigos que nós seus. E andando assim entre eles, falando, lhes acenou com o dedo para o altar e depois apontou o dedo para o céu, como se lhes dissesse alguma coisa de bem, e nós assim o tomamos. E segundo o que a mim e a todos pareceu, esta gente não lhes falece outra coisa para ser toda cristã, senão entender-nos, porque assim tomavam aquilo que nos viam fazer como nós mesmos. Por ordem nos pareceu a todos que nenhuma idolatria nem adoração tem. E bem creio que, se Vossa Alteza aqui mandar quem entre eles mais vagar ande, que todos serão tornados ao desejo de Vossa Alteza. E por isso, se alguém vier, não deixe logo de vir clérigo para os batizar, porque já então terão mais conhecimento de nossa fé pelos 2 degredados que aqui entre eles ficam, os quais ambos hoje também comungaram. Assim, Senhor, a inocência desta gente é tal que a de Adão não seria maior quanto a vergonha. Nela, até agora não pudemos saber que haja ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe ouvimos. Porém a terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar.
a gente já vê se delinear em toda uma questão de plantas que os portugueses vão conhecendo. O palmito, o urucum, que eles ainda não têm um nome. Eles falam de inhame, mas provavelmente está se falando de mandioca, porque os portugueses conheciam o inhame da África, mas não conheciam a mandioca, que é típica aqui do Brasil. O que eu acho bastante interessante também e revelador desse texto, fora o final que eu não li para vocês, que é quando o Pero Vaz de Caminha pede um favor ao rei português, é o fato que o tempo inteiro a gente vê um duplo tipo de negociação. Quer dizer, constantemente o Pero Vaz fala, a gente entendeu dessa maneira, mas fez de conta que não entendeu. Ele pareceu que queria aquilo, mas a gente fez de conta que a gente não entendeu para não dar aquilo para eles. Então, eles são mais amigos nossos do que nós deles. Então, tem sempre um tipo de relação da alteridade que está sendo construído aí em relação a interesses específicos. E, obviamente, aí a gente está passando por toda uma relação de pensar o quê? A construção do selvagem, quer dizer, o selvagem como aquele que é naturalmente bom, sem linguagem, sem casa, sem criação de animais, sem agricultura, e que está simplesmente prestes a ser cristianizado e salvo pelo catequismo, né? Então, essas são algumas das projeções e construções que começam a partir desse momento a serem feitas, né? Eu vou ler mais os trechinhos das outras cartas, que eu acho interessantes, porque algumas corroboram e outras trazem algumas outras informações. A outra carta que eu vou ler para vocês é a carta de mestre João Faras. O mestre João Faras era a gente pode pensar que ele era um tipo de um cientista pesquisador que foi enviado pela Alteza, pelos reis, para pesquisar durante a viagem como cientista e, sobretudo, em relação à navegação. Então, basicamente, a carta dele vai falando um pouco sobre questões que a gente poderia chamar hoje de georreferenciamento, né? Então, senhor, ontem, segunda-feira, que foram 27 de abril, descemos em terra, eu e o piloto do Capitão Mor e o piloto de Sancho de Tovar, tomamos a altura do sol ao meio-dia e achamos 56 graus. E a sombra era setentrional, pelo que, segundo as regras do astrolábio, julgamos estar afastados da equinocial por 17 graus e ter, por conseguinte, a altura do polo antártico em 17 graus, segundo é manifesto na esfera. Quer dizer, eles já estão falando de uma esfera em 1500 e de um polo antártico. Quanto, senhor, ao sítio desta terra, mande vossa alteza trazer um mapa mundi, que tem Peruvaz bisagudo, e por aí poderá ver vossa alteza o sítio desta terra. Mas aquele mapa mundi não certifica se esta terra é habitada ou não. É mapa dos antigos, e ali achará vossa alteza escrita também a mina. Quer dizer, o cara fala que tem um mapa que fala sobre o Brasil. Isso é 1500. Quer dizer, um mapa dos antigos. Somente mando a vossa alteza como estão situadas as estrelas do sul. Mas em que grau, quer dizer, já tem uma noção de sul, né? Mas em que grau está cada uma, não o pude saber antes de me parecer ser impossível, no mar, tomar-se a altura de nenhuma estrela. Porque eu trabalhei muito nisso, e por pouco que o navio balance, se erram 4 ou 5 graus, de modo que se não pode fazer, senão em terra. E quase outro tanto digo das tábuas da Índia, que se não podem tomar com elas, senão com muitíssimo trabalho, que se vossa alteza soubesse como desconcertavam todas nas polegadas, riria disto mais do que do astrolábio. Porque desde Lisboa até as Canárias, desconcertavam uns dos outros em muitas polegadas, que uns diziam mais que outros 3 e 4 polegadas, e outro tanto desde as Canárias até as ilhas de Cabo Verde. E isto, tendo todos cuidados que o tomar fosse a uma mesma hora, de modo que mais julgavam quantas polegadas eram, pela quantidade do caminho que lhes parecia terem andado, que não o caminho pelas polegadas. Tornando, senhor, ao propósito, estas guardas nunca se escondem, antes sempre andam ao derredor sobre o horizonte,
E ainda estou em dúvida que não sei qual de aquelas duas mais baixas seja o polo antártico. E estas estrelas, principalmente as da cruz, são grandes quase como as do carro. E a estrela do polo antártico, ou sul, é pequena como a da norte e muito clara. E a estrela que está em cima de toda a cruz é muito pequena. Não quero alargar mais para não importunar a vossa alteza, salvo que fico rogando a nosso Senhor Jesus Cristo que a vida e estado de vossa alteza acrescente como vossa alteza deseja. Feita em Vera Cruz, no 1º dia de maio de 1500. Para o mar, melhor é dirigir-se pela altura do sol, que não por nenhuma estrela, e melhor com astrolábio, que não com quadrante, nem com outro e nenhum instrumento, do criado de vossa alteza e vosso leal servidor. Johannes. Quer dizer, os caras já tinham um tipo de GPS aí, né? O que eu acho interessante de... Se quiser ligar a luz, eu vou parar por aqui em relação às cartas, porque, na verdade, eu acho que algumas coisas já estão colocadas aqui. A expedição que foi feita pelos 12 navios, né, com Pedro Álvares Cabral, já tinha bastante conhecimento que eles iam chegar em algum lugar, eles tinham mapas, eles sabiam que alguma coisa ia acontecer aqui, eles não sabiam dizer ele que se tinha gente ou não, eles sabiam de coordenadas geográficas além do mapa, e sabiam que eles estavam indo para uma região sul. Então, quer dizer, eu acho que as relações aí, continuando um pouco todo o percurso histórico que foi feito ontem, elas já começam a ser fundadas aí. Essa carta ela foi publicada em 1520 pela primeira vez. As duas outras cartas, a do Pero Vaz de Caminha, que eu li alguns trechos, e a outra, que é de um marinheiro anônimo, foram somente publicadas muito mais tarde. Se eu não me engano, tem carta aí que só foi publicada no século XIX. Eu não sei de vocês, eu nunca estudei na escola essa carta e ninguém nunca me disse que existiam mapas com o Brasil. É bastante curioso, né? Bom, esse trabalho que eu vou começar a apresentar para vocês, eu comecei a fazer ele em 2002, quando um belo dia, passando pela Liberdade, num supermercado, eu achei um chá que chama chá tupi. E daí, bom, eu não consegui trazer aqui, mas eu lembrei que tem um açúcar guarani. E fiquei pensando bem curioso, né? Porque a prática do chá, quer dizer, chá, a palavra chá é chinesa, né? Mas a prática do chá chegou basicamente a gente pela Índia, pelas colônias inglesas, sobretudo. E o chá tupi, ele é de um tipo que é orange pickle, que é tradicional do chá inglês também, né? Então eu comecei a achar bastante interessante como um chá que é orange pickle, se chama chá tupi. Eu vou passar aqui. Vocês podem ver também, tem a estilização de um índiozinho aí que é bem particular. A partir do chá tupi, eu comecei a me dar conta de alguma coisa que é bastante óbvia, talvez, mas que os produtos de supermercado, eles carregam a história não apenas no tipo de produto que eles são, nas substâncias, nas plantas de onde eles que são derivadas essas substâncias, mas nos próprios produtos, nos nomes das empresas, das marcas e os nomes de cada produto em si, como, por exemplo, o chá tupi, como açúcar guarani, como o açúcar colombo, como o açúcar caravelas, que você pode passar aí para as pessoas. É legal porque tem as 3 caravelas e uma tem SM, que não é sadomasoquismo, é Santa Maria, Pinta e Anina, né? Então, ou a gente pode ter o querosene Apache também, que é bastante interessante. Eu não sei se vocês sabem o que significa Apache. É um nome que foi dado pelos espanhóis genericamente para falar dos índios dos Estados Unidos, mas, na verdade, Apache parece que viria de uma língua que é Zuni, que é Epacho, que significa inimigo. Ou a gente tem o álcool zumbi, que tem uma estilização bastante interessante dos zumbis. A gente conhece o zumbi dos Palmares, né? Ou a gente tem esse também bastante interessante, que é o álcool Zulu, Evolution, né? Que também tem uma estilização dos Zulus, né? Os Zulus são uma tribo bastante nômade assim, na África,
muitos Zulus foram escravizados e deportados para o Brasil ou para o Novo Mundo, né? Para as Índias Ocidentais. A gente tem o café caboclo também, que caboclo é interessante ver, porque caboclo é uma palavra que vem de cariboca e que significa que tem um pouco de índio. O café vem da África, né? Da Etiópia, sobretudo, que era utilizado pelo povo Oromo. A gente tem o chocolate com leite cacique também, que é um produto incrível, solúvel. A gente tem o café Tiradentes, também, nosso Inconfidente. E a gente tem, por exemplo, essa cerveja incrível, que é a cerveja Xingu. Pode. A gente tem aqui essa groselha tropical. Tropical, a gente pode falar um pouquinho mais da noção de tropical daqui a pouco. O biscoito espiraquê. Biscoito espiraquê, cujo a embalagem era feita pela Lijapap, uma artista brasileira. Piraquê também significa entrada de peixe, que é uma parte do rio onde entram os peixes, enfim, entre outros. Isso é o milho, né? Como vocês podem reconhecer facilmente. E tem alguns casos aqui bastante interessantes que a gente tem. Eu acho que todos vocês já foram no supermercado e já viram o óleo de canola, né? E sempre tem aquela florzinha amarelinha, que é a canola, certo? Não, canola significa Canada Oil Low Acid. Óleo canadense com baixa acidez. Na verdade, a planta chama couve nábica. É uma mistura de um tipo de couve com nabo. Então é super interessante, porque o planeta todo acha que canola é uma plantinha com uma florzinha vermelha, amarela, e na verdade é basicamente a sigla de um tipo de óleo produzido no Canadá, tecnologia canadense, né? A gente tem esse caso super interessante, que é a Coca-Cola, que acho que todo mundo já bebeu Coca-Cola na vida alguma vez? Alguém não bebeu? Quer experimentar? Coca-Cola dá mais vida, né? Coca-Cola é isso aí. Enfim, vocês sabem melhor do que eu até. A coca, como vocês sabem, ela é uma planta do altiplano andino. Basicamente, ela é originária de regiões onde hoje são Bolívia, Peru, Equador, uma parte, Colômbia também. A coca, ela é uma planta sagrada para as populações do altiplano, para as várias populações, para os Aimara, era para os Incas, enfim. É uma planta que, na verdade, ela não estava separada, ela é parte... Você quer falar alguma coisa? Não, levantou a mãozinha... Não, a coca, enfim, ela ocupa um lugar nas culturas andinas muito forte. É uma planta sagrada, assim. E logo a gente pode entrar na noção de sagrado sem nenhum tipo de misticismo. É algo muito mais imanente. Todo mundo já ouviu falar da coisa da Pachamama. A terra, a mãe não está lá em cima. O Deus não é transcendente. Ele está aqui, está nas coisas, está nas plantas. E vocês sabem de toda a guerra que existe desde o século XX contra a coca. No final do século XIX, a coca e os produtos feitos de coca eram produtos amplamente difundidos pelo mundo inteiro. Você tinha exportação de coca. Tem um seriado atualmente, para quem gosta de seriado, que chama The Knickerbox, que é sobre um hospital no começo do século XX nos Estados Unidos, que é todo mundo viciado em produtos à base de coca. E tem uma guerra nas Filipinas que interrompe e fica todo mundo louco, porque falta cocaína e começa todo mundo a entrar em... Enfim, era um produto basicamente que se vendia em todas as farmácias e era um dos grandes anestésicos usados, né? A Coca-Cola, ela vem de um tipo de xarope que foi feito, se eu não me engano, por um francês e que foi trazido para os Estados Unidos. É um cara, se não me engano, da Pensilvânia, depois
a gente pode confirmar que foi fazendo isso. E durante muitos anos e até hoje, a Coca-Cola é a única empresa dos Estados Unidos que tem direito de importar folhas de coca. E a cola? Alguém aí tem alguma relação com candomblé? 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 Bom, a cola é um tipo de noz que vem que é chamada de obi no candomblé, sobretudo a noz, quando ela tem 4 nozinhas, ela é obi, que é uma planta que é usada um pouco como um oráculo. Você joga o obi, é meio divinatório. Enfim, a cola é uma árvore cuja árvore e os frutos também ocupam um lugar extremamente central para algumas culturas da África. Tanto a coca como a cola, nos seus contextos de origem, vamos dizer assim, e nas culturas que estavam ligadas a essas plantas, a esses produtos derivados, eles possuem energias, são animados. A gente está falando de uma maneira bem tosca, o Ocidente considera essas culturas animistas, né? Tudo está animado, né? Mas para eles não são animistas, o mundo deles é daquele jeito, é que a gente olha eles como animistas, enfim. É muito curioso, acho eu, que um produto como a Coca-Cola, que é um dos símbolos do capitalismo, não de hoje, isso não vem de hoje, se apropria não só do nome, mas das substâncias de 2 plantas, uma do altiplano da América do Sul, outro da África, e se apropria dessa energia. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar disso, mas se fala muito que o capitalismo funciona como um certo tipo de spell, de magia, né? Recentemente o Agamben, né, o Giorgio Agamben, filósofo italiano, disse que Deus não morreu, ele virou dinheiro. E daí eu faço uma pontezinha para o Guaraná Jesus, que eu não consegui achar hoje, que acho que todos vocês sabem, e tem um outro livrinho do Agamben que é bem interessante, chama o que é um dispositivo, no qual ele começa a falar que a palavra economia, ela vai entrar no nosso vocabulário, basicamente, no começo da Idade Média, para resolver um problema da Trindade, da Santíssima Trindade. Para quem não sabe, a Trindade é um grande problema teológico e filosófico. Como Deus pode ser um e 3 ao mesmo tempo? Isso passaram séculos debatendo, foram brigas, as pessoas se matavam, enfim, terrível, uma história terrível. Mas, enfim, o que o Agamben conta para a gente? Ele diz que a palavra economia, que vem do grego oikosnomia, significa basicamente, oikos é casa, nomia é lei e regra. Oikonomia significa as regras da casa, significa administração da casa. Economia, basicamente, significa administração da casa. Então, a palavra economia entra no vocabulário do Ocidente para ajudar os teólogos a resolver o problema da Trindade, dizendo o quê? Jesus é o homem da economia. Jesus é o cara que vem e toma conta, administra as questões da casa, o planeta Terra. Então, a palavra economia está totalmente associada com o cristianismo e com essa noção de um tipo de governo do mundo. O governo da economia do mundo feito por Deus, ou por uma das manifestações de Deus. E a gente vai parar isso no nome de um Guaraná, que é do Sateré Maués, lá do norte do Amazonas. Então eu comecei a pensar bastante sobre o quê? No final das contas, a gente pode considerar que, apesar de já haver toda uma economia, um deslocamento maciço de pessoas, de produtos, antes dessa chegada sistemática dos europeus nas Américas, você já tinha um tipo de economia, de comércio bastante transcontinental. Mas é provavelmente a partir da instalação dos europeus nas Américas que você começa a implantar um tipo de economia global. E como por economia global, a gente pode entender os sistemas de produção também que essa economia gera.
Então, obviamente, eu comecei a pensar um pouco nesses produtos que estão relacionados com as empresas coloniais. Cana-de-açúcar, café, cacau, mas também coisas que hoje em dia são muito fortes, como a soja, o trigo, nesse daqui tem o girassol também, a coca e a batata. Basicamente, se a gente for pensar nessas plantas e nas substâncias que são extraídas delas, a gente pode pensar que são basicamente energia. Muitas delas, inclusive, não são nem plantas de subsistência, são plantas basicamente estimulantes. Então, se a gente pensa, por exemplo, no açúcar, no café, no cacau, são basicamente plantas estimulantes. Então, uma das coisas que começou a me interessar é pensar como parte da empresa colonial funcionou por um deslocamento maciço, massivo, né? Um grande deslocamento de uma população escravizada da África para as Américas, para a produção de energia, para essa energia ser consumida na Europa. Então, basicamente, a gente tem todo um movimento de deslocamento de pessoas e produtos para a produção de energia, né? Então, comecei a pensar, e não me entendam mal, é só um recorte, obviamente isso tudo é uma catástrofe, assim, mas começou a me interessar também olhar pela perspectiva dessa demanda de energia, demanda de estimulantes, basicamente na Europa. Tem alguns pesquisadores que dizem que todo o iluminismo europeu foi escrito à base de café, Coca-Cola, café, açúcar e cacau, basicamente, e provavelmente também chá, mas estimulantes que permitiam os caras, imagina o Kant lá, tomando um café atrás do outro, cheio de açúcar, escrevendo a Crítica da Razão Pura, entendeu? É isso, basicamente. Uma das coisas que aconteceu é que a colonização serviu como uma empresa de produção de energia para o consumo nas metrópoles, né? Isso é uma das coisas que eu acho que eu comecei a ficar interessado nesse deslocamento, que são deslocamentos de plantas, deslocamentos de pessoas, deslocamento de energia, deslocamento de nomes. Então, de uma certa maneira, como tudo isso vai contando essas histórias que estão na nossa frente todo dia no supermercado, basicamente. Tá lá, sabe? Acho que nós todos que de alguma maneira já vimos um mapa, e acho que nós somos provavelmente uma das poucas gerações que somos educados desde muito crianças a ver mapas, a ver a representação do mundo em mapas e a reconhecer aquilo. Temos também, o Felipe ontem mostrou para a gente um mapa que tinha um outro tipo de perspectiva e de organização, mas como vocês sabem, o mapa ele é desenhado tendo a Europa no centro. Eu imagino, não sei se vocês já fizeram um exercício, inclusive mental, de tentar pensar um outro mapa onde a Europa não está no centro. É extremamente difícil para a gente conseguir imaginar um outro tipo de representação do que essa, de tão forte que isso está programado na nossa cabeça. Isso é um programa que foi instalado durante gerações e gerações. O que começou a me interessar muito? Fazer um outro tipo de cartografia. Quer dizer, fazer um mapa desses produtos, dessas histórias, e, sobretudo, tendo como fundo o quê? Esses produtos, inclusive são 10 produtos, eu não trabalho necessariamente com os 10, eu trabalho com alguns outros também, são os produtos que ocupam 60% ou 70% da superfície cultivada do planeta. Então, a gente pode pensar que a gente tem aí um pequeno número de plantas que ocupam mais da metade da superfície cultivada do planeta. Obviamente, a gente está falando de uma espécie ou poucas espécies de cada planta. Eu não sei se vocês sabem, mas os incas e outros povos dos altiplanos andinos, eles chegavam a cultivar mais de 400 tipos de batatas. Alguns tipos de batata, inclusive, eram venenosos, não só para o ser humano, mas para os animais.
E o que se dizia, o que se pensa, o que parece que se coloca, é que eles plantavam esses tipos de batata porque sabia que se elas existiam, havia algum tipo de necessidade. Eles plantavam isso basicamente para a Pachamama, para a terra. Eles não plantavam por um tipo de funcionalidade. Existe, dando um pulo grande, assim, não sei se vocês sabem de um caso que teve na Irlanda, da grande fome da Irlanda no final do século XIX. Os caras plantavam só um tipo de batata, deu uma doença na batata, 1,5 milhão de pessoas morreram de fome. Enfim, tudo isso por quê? Uma das associações principais que eu venho tentando fazer é a relação entre cultura e agricultura. Como a agricultura, ela é um lugar de produção de cultura. Não só de cultura, afinal, por exemplo, a gente fala o cultivo, a cultura da mandioca, por exemplo, é uma cultura, mas de todas as práticas que estão associadas com aquele cultivo, com aquela cultura. Os cantos, as ferramentas, as mitologias que vão se produzindo ao redor de tudo isso. A agricultura dominantemente praticada hoje em dia no nosso planeta é a monocultura extensiva, intensiva. Extensiva porque são grandes áreas, intensiva é porque elas estão muito pertinho uma da outra, né? Na verdade, elas estão bem apertadinhas. E, além disso, tem uma questão que elas são trabalhadas no estresse. Então, são plantas que durariam 5, 10 anos e que, na verdade, elas são estressadas quimicamente para que elas produzam mais em menos tempo. Curioso, eu não sei se vocês sabem, mas dizem muitas vezes que vocês já devem ter reparado que, às vezes, as árvores de São Paulo ficam todas floridas e lindas e maravilhosas, né? Então, as plantas, quando elas se sentem estressadas, elas acham que elas vão morrer. Então, elas querem se reproduzir. Então, basicamente, quando vocês veem árvores floridas na cidade, fora da estação, é porque elas estão achando que elas estão em processo de morte. Então, vamos lá. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a criar um mapa, no qual, de uma certa maneira, no centro, que é esse mapa que está circulando com vocês, a gente poderia pensar as Américas, a Ásia, a África e a Europa. A couve inábica é da Europa. A gente tem uma contribuição europeia, assim. Foi uma outra maneira de tentar conceber um mapa, não pela geografia, mas por outros tipos de relação com o território. Relações com plantas, com produtos, com nomes e também com produções. E esses mapas, essas cartografias, vêm virado também diagramas. Não sei se dá para vocês verem, talvez no mapa vejam um pouco melhor as flechas, que são os trânsitos da cachaça para a cana-de-açúcar, por exemplo. No caso dessa primeira vez que eu apresentei paisagens, se vocês quiserem me interromper, não, se vocês quiserem conversar e fazer perguntas, fiquem à vontade, senão eu vou indo, tá? A primeira vez que eu apresentei esse trabalho, essa pesquisa, além da lousa, e a gente volta em breve a falar sobre a lousa, o trabalho era apresentado numa situação, vamos dizer, instalativa. Então, a gente tinha aqui isso daqui, que era basicamente um tabuleiro que reproduzia o espaço da instituição. Essa instituição é o CRAC Alsace, é um centro de arte contemporânea na fronteira da França com a Suíça. Então, basicamente, isso era uma planta baixa da instituição, na qual, basicamente, você tinha, de um lado, sementes, um cubo de açúcar, uma tampinha de Coca-Cola, que representavam esses produtos, e plantas, porque na exposição estava cheio de plantas. Opa, aqui a gente pode ver. Basicamente pés de todas essas plantas, soja, milho, tournesol, ai caramba, não é canola, mas tinha também, enfim. Então o que acontecia? Todo dia, é uma exposição que durou 3 meses, todo dia, primeiro visitante da exposição era encaminhado a essa sala, onde tinha a lousa e essa outra bola verde, que também era uma outra lousa.
Ele pegava essa semente, tampinha, jogava, e dependendo de onde fossem caindo as sementes dessas coisas, a pessoa podia pegar da lousa um dos produtos ou pegar a planta e colocar no lugar respectivo na instituição. Então, por exemplo, aqui a gente tem o Guaraná Jesus em cima da máquina de Xerox, ou a cana-de-açúcar no café. Esse é um café na sala da diretora da exposição. O milho, o girassol aí também numa outra sala do escritório. A coca também em cima do computador. Isso cada dia as pessoas iam reconfigurando a exposição, e você, quando chegava na sala, como você via sementinhas, você tinha como saber em que lugar, para que lugar tinha sido deslocado alguma das coisas. A cana-de-açúcar, a coca de novo, aí o Guaraná Jesus, que parece que passeou bastante, o Chato Pique, naquela época tinha essa outra caixinha, que eu não sei porque eles trocaram, eu achava essa caixinha muito mais bonita, o milho, o açúcar caravelas, a cana-de-açúcar de novo, soja, enfim. Durante todos esses 3 meses da exposição, as pessoas iam deslocando esses objetos pelos espaços da instituição, da mesma maneira que esses produtos são deslocados pelo planeta. Então eu pensava o mapa, né, quer dizer, a lousa, como um tipo de representação, um tipo de mapa disso, a planta baixa como uma representação desse micromundo, né, de alguma maneira, e emulava um pouco esse tipo de deslocamento que reconfigurava a paisagem da instituição diariamente. Nessa lousa verde atrás, a gente tinha basicamente 2 frases. Uma era a cor... Como é que era? A cor do chocolate preto é marrom. E a outra era: você pode sair da floresta, mas a floresta não vai sair de você. E daí tinha Cabral, Freire e Illich, monoculturas e subdesenvolvimento, hegemonias e homogenias. Amílcar Cabral, que, para quem não sabe, foi um agrônomo ativista revolucionário que fez a independência de Guiné-Bissau e de Cabo Verde, de quem eu herdei o nome. Freire, Paulo Freire, Illich e Ivan Illich, que são basicamente 3 pessoas que pensaram, de alguma maneira, coisas relacionadas com descolonização e educação. Essa instituição aqui, durante 80 anos, foi uma escola, um liceu. E a exposição toda lidava como produção de conhecimento e aprendizagem de outras maneiras. Então, o que eu concebi para essa exposição era, vamos dizer assim, uma forma de jogo ou uma maquininha de aprendizado que performatizava um pouco as ações daquilo que a gente estava falando, enquanto eu não estava lá, né? Pensando hoje um pouco sobre os mapas que o Felipe estava mostrando ontem, e pensando nisso como um outro tipo de mapa de cartografia, eu fiquei pensando um pouco como os mapas que a gente tem, eles acabam de uma certa maneira não só bidimensionalizando, né? Mas essa bidimensionalização é um tipo de achatamento no qual, quando você olha, parece que todos aqueles territórios estão colocados num mesmo tempo. Quando, na verdade, a gente poderia imaginar que cada território tem... que essas, não só as fronteiras dos países são móveis e vão se movendo ao longo da história, mas que o tipo de temporalidade que cada país, cada região, cada cultura, cada ontologia tem, cada povo tem, é distinto. Então eu fiquei pensando como seria possível, né? Eu pensei que uma das coisas que eu estava pensando era justamente como trazer um tipo de dimensão temporal para um mapa, né? Sei lá, as flechinhas talvez que tem uma dimensão de fluxo. Então, a partir dessa primeira apresentação, eu acabei mostrando em outros lugares, e cada vez que eu mostro um lugar distinto, obviamente eu tento de alguma maneira trabalhar com os produtos e as histórias locais.
Esse eu fiz num projeto o ano passado em Nova York e eu tentei de alguma maneira trabalhar com alguns produtos locais, não só a Coca-Cola, mas o tabaco, American Spirit. Todos nós sabemos que o nome da América foi dado por Américo Vespúcio. Na verdade, não. Tem 3 ou 4 outras hipóteses de outras pessoas, inclusive um inglês, um milionário inglês que teria ele patrocinado as primeiras viagens para as Américas e que se chamava Amerigo, alguma coisa assim. Ou, cadê? Deve estar aqui, deixa eu ver se eu não pus. Não está aqui, eu tenho em outro lugar. Richard Americ, que ele é bem mais velho que o Américo Vespúcio. Mas também na Nicarágua tem uma serra que chama a Serra América, que foi um dos primeiros lugares que os espanhóis chegaram. Então, enfim, essas pesquisas eu acho que têm sido bastante interessantes também, porque na verdade tem uma expressão que é bastante bonita que o Walter Benjamin, pensador, filósofo, enfim, alemão, que infelizmente se suicidou, como vocês talvez saibam, ele tem um textinho que eu acho fundamental que chama Tese sobre o Conceito de História, no qual ele de alguma maneira apresenta como ele vê uma das coisas que ele elabora nesse texto é a noção dele de constelação. Então, uma das coisas que eu fiquei pensando é que o mapa que achata essas temporalidades é diferente das constelações que ele propõe. Porque quando você olha as constelações, cada planeta ou cada estrela, cada configuração da constelação tem uma temporalidade diferente, de alguma maneira, apesar de você ver elas no mesmo plano. Mas, enfim, o Walter Benjamin cunha uma expressão que eu acho... Cunha uma expressão, não, ele usa uma expressão que eu acho muito boa, que é escovar a história a contrapelo. Então, eu acho que quando a gente chega, por exemplo, nas Américas, é fundamental constantemente ir escovando a história a contrapelo. Não para achar uma verdade final, porque acho que essa verdade final não existe enquanto tal, mas para saber que existem inúmeras narrativas e que ainda pedem para ser construídas. Uma coisa curiosa, para sair dessa lousa aqui dos Estados Unidos, em relação aos arrozes. Aqui no Brasil a gente também tem o arroz Uncle Ben's, né? Conhecido Uncle Ben's. Mas quando você vai para os Estados Unidos, você tem vários tipos de marcas de arroz, que é Uncle Tom, Uncle sei lá o quê. Vocês têm aquele outro xarope que chama Aunt Jamila, né? Enfim, o que acontece é que na época da segregação nos Estados Unidos, as pessoas se recusavam a chamar os negros de senhor e senhora. Então eles chamavam de tio ou tia. Então o nome Uncle Ben's do arroz e Aunt Jamila vem do fato de as pessoas não se referirem aos negros como senhor ou senhora. Isso também está relacionado com o fato, aí eu não vou saber os detalhes, mas os escravos, os indivíduos que foram escravizados e deportados da África para os Estados Unidos, eles tinham a técnica de parbolizar o arroz. Então, o negro foi associado como uma figura de confiança em relação à produção do arroz. Então, ao longo da história do século XX, você tem várias marcas de arroz que tem esse nome Uncle Tom, Uncle Ben's, Uncle tarará, tarará, e que é um oi? Tio João, e que são formas de você criar um tipo de afetividade, né? Nos Estados Unidos isso tem muito, em vários produtos, nomes assim que criam um tipo de afetividade. O que é interessante é que, assim, ao longo dos anos tem sido feito um debate gigantesco nos Estados Unidos sobre o Uncle Ben's e essa origem racializada, né? Segregativa. E o que acontece é que em 2009 a Uncle Ben's mudou a mitologia da fábrica, da empresa. Então eles criaram toda uma nova campanha na qual o Uncle Ben's, que é aquela figurinha que vocês já viram, ele é o CIO da empresa.
Então as propagandas começaram a ser dentro da sala gigantesca do Uncle Ben's, que começa a se vestir de uma outra maneira, a ser apresentado de uma outra maneira, e ele é essa pessoa, essa figura bem vestida, respeitável, o CIO da Uncle Ben's. Então, ao longo dos anos, o Uncle Ben's ele foi progredindo na carreira dele dentro da empresa. Opa. Dependendo da exposição do projeto que eu sou chamado, eu acabo às vezes reconfigurando a lousa. Por exemplo, no caso dessa daqui, que é um pouco menor do que a lousa maior, que é um mapa, que é mais específica na questão do açúcar e da cana-de-açúcar, do café, que foi para uma exposição que eu fiz lá no Rio de Janeiro. Na verdade, toda vez que eu refaço uma lousa dessas, eu tento modificar ela, seja incluindo novos dados, seja trazendo outros produtos que não tiveram antes, seja modificando a configuração dela. A partir dessa exposição, eu comecei a fazer o que eu venho chamado de anúncios. Então, por exemplo, esse é o anúncio crioulo. Então, no anúncio crioulo, a gente tem basicamente essa cachaça que chama cana crioula e esse queijo aqui que chama crioulo. Eu não vou entrar muito em detalhes com vocês hoje, ou pelo menos não é muito minha intenção, porque eu tenho um projeto também que é uma pesquisa que eu faço há 4 ou 5 anos, que chama Doris Crioula. Na verdade, chama Doris Crioia. E que basicamente parte dos usos das etimologias e derivações históricas da palavra crioulo, creole, criolho, e que, assim, fazendo a coisa bem curta, essas palavras derivam do português. A palavra crioulo é a primeira, e ela é um diminutivo, uma formação da palavra criar, na verdade, de criado, da cria. O crioulo, então, é o criado no sentido do escravo, do servo, mas é o criado na medida em que o crioulo era o filho dos escravos africanos nascido nas colônias. Isso era o termo primeiro da palavra crioulo. E ele vai derivando rapidamente para outras línguas como o espanhol, e o criolho, num contexto hispânico, passa a ser o filho dos espanhóis. Então, por exemplo, o Felipe e eu, a gente é criolho, né? No final das contas. Pouco a pouco, a palavra criolho, em determinados contextos, ele simplifica ao ponto de poder virar qualquer um nascido nas Américas. Então, a palavra crioulo ou criolho, em alguns contextos, pode ser quase visto como um sinônimo de americano. E a partir de aí tem uma série de coisas que eu não vou mencionar muito agora, mas enfim, esse é o anúncio crioulo. Esse é um anúncio ameríndio, que tem algum dos produtos que estão com vocês, e que, além de puxar os dados, por exemplo, no caso aqui, esse biscoito, é um biscoito que é mais difícil de achar aqui em São Paulo, mas é mais fácil de achar no Rio, que é um biscoito que chama Aimoré. Não sei se vocês já viram o biscoito Aimoré. E Aimoré... Oi? Eu acho que não, mas eu acho que dá para achar, mas é um pouco mais difícil. Aimoré, os grupos ameríndios, a maioria deles acreditava que o nome tem poder. Então, dificilmente eles diziam para o outro como eles se chamavam. Então, o que acontece? Existe uma história muito longa desde o descobrimento de exodenominação, que significa o quê? Basicamente, a gente conhece alguns grupos pelo nome que os grupos rivais davam para eles, e que geralmente são nomes pejorativos, né? É como se o porco do palmeirense... É pejorativo o porco? Não sei. Enfim. Não, né? Bom, mas enfim... Eram basicamente, por exemplo, Nambiquara. Nambiquara é buraco sujo. E basicamente é porque os Nambiquara têm um buraco onde eles têm uma pena aqui. E outros grupos, não rivais, mas outros grupos chamavam eles de buraco sujo, basicamente. Então,
É muito curioso porque até hoje tem uma série de grupos que brigam na justiça para conseguir ser chamados como eles se autodenominam e não pelas exodenominações. Bom, Aimoré é uma dessas exodenominações dada pelos portugueses, é um termo genérico que foi atribuído a vários grupos, dentre eles os botocudos. Os botocudos também é um nome que também é português, mas basicamente os botocudos eram aqueles que vocês já devem ter visto em ilustrações, ou talvez até em fotografias, que tinham os botoques, que são ou aqueles brincos largos de madeira aqui, ou aqui no beiço, né? Ele fala uma hora, é provável que eles tenham até encontrado alguns botocudos aí. Mas enfim, os aimorés, na verdade os botocudos, são considerados os primeiros nativos brasileiros. Nativos brasileiros é péssimo. Os primeiros nativos que sofreram por aquilo que a gente poderia chamar de uma das primeiras guerras bacteriológicas da história, que era o seguinte: os bandeirantes, eles sabiam que os nativos pegavam e morriam das doenças muito mais rápido. Então, basicamente, eles pegavam roupas, ferramentas, objetos que estavam contaminados com varíola, com uma série de doenças, e iam espalhando pelas florestas, pelos lugares onde sabiam que iam passar os botocudos. E os botocudos, e eles foram dizimados pela disseminação de doenças infecciosas. Enfim. E é curioso que hoje em dia é uma bolachinha, né, no supermercado. Como o Xingu, né, que hoje em dia está ameaçado pelas mudanças nas leis em relação aos parques nacionais ou às reservas indígenas, ou aos territórios indígenas, como deveria se dizer, né? Enfim, aqui eu até faço uma brincadeira que é Aimoré Xingu, Cacique Tibiriçá, que o Tibiriçá foi um líder tupinambá, que foi o primeiro convertido pelo Padre Anchieta, se eu não me engano, né? Ele é até considerado por alguns traidor, mas enfim. Então, Aimoré Xingu, Cacique Tibiriçá, Tupi-Guarani, Piraquê Baré Apache. Enfim, é uma sentença aí, uma frase, é uma escrita que vai se criando a partir de todas essas palavras, produtos, objetos e essas histórias das etimologias. Aqui aquela do anúncio crioulo. Anúncio porque, obviamente, essa forma ela é tirada daquilo que é chamado em publicidade de splash, né? Que acho que todos vocês já viram em revistas e coisas assim, né? Mas também é um anúncio. A introdução de objetos do uso cotidiano, vamos dizer assim, objetos do mundo normal, no mundo da arte, não é nenhuma novidade. Isso é muito antigo, isso remonta não só ao Duchamp, enfim. E, obviamente, durante o que foi chamado de pop art, sobretudo nos Estados Unidos, mas também aqui nas Américas, que são pop arts diferentes, os produtos de supermercado tiveram um papel fundamental, né? Então, obviamente tem uma referência aí e uma coisa de achar que hoje em dia, na verdade, a arte virou produto de supermercado, mas também achar que o supermercado é um território extremamente interessante para se fazer pesquisa. Quais são os objetos, os territórios, os lugares interessantes de ir fazer pesquisa? Onde está a história, né? Onde que a gente vai refazer a história? Se por um lado a gente pode contar a história do Brasil pelo genocídio dos grupos nativos, que ainda alguns deles resistem aqui, a gente ao mesmo tempo, e eu tento de alguma maneira pensar também dessa maneira, pode pensar que existe um tipo de resistência que está inscrita inclusive nas palavras. Quer dizer, de uma maneira ou de outra, todos nós sabemos palavras que vêm de um vocabulário tupi-guarani, zoé, enfim, de outros ramos, de outras línguas que não são as línguas trazidas pelos colonizadores.
E de alguma maneira isso está inscrito em nossos corpos. E de alguma maneira essa inscrição permite, talvez, que a gente possa contar histórias que ainda não estão suficientemente contadas. Criar outros mapas, criar outras cartografias. Então é sempre um pouco paradoxal, é ambíguo. Essa é a lousa que eu fiz para o pôster que a gente foi circulando. Nessa, por exemplo, a gente tem a cachaça Isaura, a escrava Isaura. Como vocês sabem, a cachaça também é chamada de branquinha, né? A farinha Dona Benta, mas quem cozinhava era a Anastácia, né? Essa lousa aqui, ela está agora na Oca, lá no Parque Ibirapuera, participando da exposição Alimentário, assim como aqueles 2 outros anúncios. Não, tá lá até dia 28. Eu vou desmontando um pouco algumas estratégias que eu vou fazendo. Vai. Eu falei todo no começo para vocês que para mim foi super interessante e importante, vamos dizer assim, deslizar da filosofia para o que a gente chama de práticas artísticas. Justamente para fazer filosofia. Eu sentia que o lugar onde eu poderia fazer filosofia não era na filosofia como disciplina, não era na academia da filosofia, mas era na arte. No museu, nas galerias, fora delas também. O que diferencia uma da outra? É uma boa pergunta. Eu, às vezes, não saberia dizer. Como, por exemplo, o que vai diferenciar uma prática artística da arquitetura? A arquitetura, a gente pode ter várias camadas de pensamento sobre a arquitetura. A gente pode pensar, basicamente, que é construção, urbanismo. Mas a gente pode também pensar a arquitetura da informação. E, muitas vezes, eu estou pensando isso daqui, esses diagramas, cartografias, mapas, instalações, jogos, dispositivos de aprendizado, como outras formas de pensar a arquitetura da informação. A gente faz parte de uma... eu não sei vocês, eu nasci, já existia computador. A maioria de nós nasceu, já tinha computador aqui, se não todo mundo, né? E, obviamente, o advento da internet, ele já traz essa coisa do hiperlink, de algumas maneiras. Isso daqui, de uma certa maneira, é quase que um passo atrás, mas trazendo a lógica do hiperlink, eu imagino. É como você pode ter os objetos e usar esses objetos para ir para essas outras histórias, para essas outras narrativas, de alguma maneira, né? Eu vou agora ler um trechinho para vocês de um livro do Friedrich Nietzsche, que chama Ecce Homo, esse homem. E o Ecce Homo, ele tem um subtítulo que seria de como a gente se torna o que a gente é. E ele é tido meio como uma autobiografia do Nietzsche, né? E, bom, eu também aconselho a todos, né? Então, é super interessante, né? O primeiro capítulo é assim, por que eu sou tão sábio? E vai seguindo, né? O segundo capítulo, que é da onde eu vou tirar esse trecho para vocês, chama Por que eu sou tão inteligente? O espírito alemão é uma indigestão. Ele não é capaz de dar conta de nada. Mas também a dieta inglesa, que em comparação com a alemã e até mesmo com a francesa, é uma espécie de volta à natureza, ou seja, ao canibalismo, repugna profundamente o meu próprio instinto. Me parece que ela dá pés de chumbo ao espírito, pés de inglesa. A melhor cozinha é a do Piemonte. Alcoólicos são prejudiciais a mim. Um copo de vinho ou de cerveja por dia é o que basta para fazer da minha vida um vale de lágrimas. Em Munique vivem meus antípodas. Admitindo que o que entendi um pouco tarde, posso dizer que o vivenciei já na infância. Quando eu era garoto,
Acreditava que beber vinho fosse, assim como fumar tabaco, apenas uma vanitas de pessoas jovens no começo, para mais tarde virar um hábito ruim. É possível que o vinho de Dawnburg também tenha alguma culpa nesse juízo azedo. Para acreditar que o vinho alegra, eu teria de ser cristão. Quero dizer, teria de acreditar, o que para mim é uma absurdidade. O estranho é que uma pequena e até mesmo bem diluída dose de álcool pode me levar a um melindre extremo, mas quando se trata de doses fortes, eu quase me transformo num marinheiro. Já quando era garoto, provei minha bravura nesse sentido. Escrever um longo tratado em latim em uma noite de vigília e de quebra passá-lo a limpo, sentindo orgulho conduzir minha pena na imitação do meu ídolo, Salustio, em sua austeridade e concisão, e ainda por cima verter um grogue do mais grosso calibre sobre o meu latim. Isso já me era possível nos tempos de estudante no venerável Schubforta, e não se contrapunha à minha fisiologia, e talvez nem mesmo a de Salustio, por mais que se opunha à do venerável Schubforta. Mais tarde, por volta da metade de minha vida, eu me decidi livremente e de modo cada vez mais duro contra todo tipo de bebida espirituosa. Eu, um inimigo do vegetarianismo por experiência, exatamente conforme Richard Wagner, que foi quem me converteu, não saberia recomendar com seriedade suficiente a abstenção incondicional de bebidas alcoólicas a todas as naturezas mais espirituosas. A água é suficiente. Eu prefiro lugares nos quais se tem, em todos os locais, a oportunidade de buscar água em fontes correntes. Nice, Turim, Sils. Um pequeno copo me segue como se fosse um cão. In vino veritas. Parece que também aqui eu discordo do mundo inteiro a respeito do conceito de verdade. No meu caso, o espírito paira sobre a água. Mais algumas indicações a respeito de minha moral. Uma refeição vigorosa é mais fácil de ser digerida do que uma refeição demasiado pequena. O fato de o estômago entrar em atividade como um todo é o primeiro pressuposto de uma boa digestão. A gente tem de conhecer o tamanho do seu estômago. Pelo mesmo motivo, não se pode recomendar aquelas refeições demoradas, as quais eu chamo de sacrifício festivo interrompido e tem lugar na table d'hôte. Nada de comer entre as refeições, nada de café. O café nos torna sombrios. Chá saudável apenas pela manhã, pouco, mas energético. Chá assaz prejudicial e adoentador, durante o dia inteiro, quando estiver apenas um tantinho fraco demais. Todos têm sua medida nesse aspecto. Muitas vezes, as diferenças são mínimas e delicadas. Num clima irritante em demasia, o chá não é recomendável para o começo. É melhor tomar 1 hora antes uma xícara de cacau bem grosso e desengordurado para começar. Sentar o menos possível. Não acreditar em nenhum pensamento que não tenha nascido ao ar livre e em livre movimentação, quando também os músculos estiverem participando da festa. Todos os preconceitos vêm das vísceras. A vida sobre as nádegas, eu já o disse uma vez, é que é o verdadeiro pecado contra o Espírito Santo. Alguém quer um pouquinho de cacique? É conhaque. Não, é rum. Bom, gente, pelo visto... Pelo visto, nenhum de nós vai seguir o conselho do Nietzsche. Saúde a todos. Bom, é mais ou menos isso. Eu acho que agora, se a gente quiser, eu gostaria de abrir para a gente fazer uma conversa.
uma das coisas que tem sido cada vez mais fundamental na minha prática, e é uma coisa que me interessa, é muito pensar o aspecto... Pensar a arte como produção de conhecimento e como dispositivos de aprendizado. Isso é uma coisa que ela virou quase um moto, né? um mantra. E é um dos lugares onde eu tenho pesquisado. Obviamente, as lousas são um dispositivo que eu não sei quando foi inventado, mas que povoam as salas de aula e o tipo de educação onde todos nós fomos formados. No caso aqui, por exemplo, dessa lousa específica, é fundamental para mim que ela não tenha uma forma definida, quer dizer, uma forma geométrica. Por quê? Tradicionalmente, no mundo ocidental ou ocidentalizado, o retângulo ele é associado à janela. A janela é a porta para o mundo, para a realidade. Nós todos, a gente é comumente ensinado e formado diante de uma lousa que ela é uma janela para o mundo. Existe nessa forma geométrica, que é um retângulo, uma associação com a noção de verdade e vontade de poder, para usar um termo nietzschiano, mas assim, um desejo pela verdade que está inscrito na própria forma geométrica. Então, uma das coisas, respondendo um pouco aí, Fernando, a configuração dessa forma, essa formalização, vamos dizer assim, ela é fundamental para pensar esse outro mapa. Quer dizer, não é um mapa que está terminado. O que eu estou falando são muito mais intenções ou estratégias minhas. Eu não sei se eu chego lá com isso. Mas é como eu vou, vamos dizer assim, criando estratégias formais para lidar com essas questões. As estantes... Bom, as estantes de supermercado, obviamente, né? Essa projeção também do bidimensional, essa coisa que eu estava falando, de como colocar esse tipo de coisa. Uma das coisas que é fundamental pensar, eu acho que ontem para mim foi super interessante ouvir o Felipe falando desde o começo, questionando qual que era o lugar que ele estava considerando para pensar arte contemporânea, arte e arte contemporânea, e a partir desse lugar falar. Eu acho que não é só nas artes, mas enfim, isso eu acho que a gente pode pensar para outras coisas, mas como a gente acaba naturalizando, interiorizando, tendo como um dado algumas questões que são históricas. Então, por exemplo, o fato que a arte basicamente se formaliza em exposições. Exposições que têm de 3 semanas a, de repente, 1 mês, geralmente. Às vezes 3 semanas, 3 meses, quando é um pouco mais. Como um filme, né? Você vai no cinema, um filme tem 1h45 a 2h30, né? Um pouco mais. Filme de 2h45, 3 horas, você fala, esse filme é meio longo, né? Quer dizer, você tem alguns formatos, e esses formatos, eles vão sendo naturalizando. Dentro do que a gente chama a arte, a maneira de expor os objetos é uma coisa que foi se naturalizando. Então, por exemplo, o museu ou a ideia de cubo branco é uma coisa que as pessoas nem quase questionam mais, é um dado. Obviamente, eu produzo uma escultura para colocar no cubo branco. Só que as pessoas não se dão conta que desde o começo, a maneira como eu estou pensando, como eu estou formalizando o meu pensamento, como eu estou estruturando minha maneira de pensar a arte, está relacionada com esse dispositivo arquitetônico, com essa experiência social do que é a arte. Então, de uma certa maneira, obviamente, eu tenho mostrado isso em instituições, é um trabalho de instituição. Eu tenho uma série de outros trabalhos que eles não são apresentados em instituições de arte. Mas a formalização dele, de alguma maneira, essa lousa com as estantes, é pensando uma coisa que se chama o display expositivo. Eu estou pensando um tipo de display de exposição aqui, basicamente, também. Então, assim, o que eu imagino quase aqui? Isso daqui é um museu. Essa cartografia aqui, para mim, é um tipo de museu. E nesse museu eu tenho alguns objetos. Eu tenho uma coleção, meu acervo. Alguns estão por aí. Meu acervo. Como eu vou expor esse acervo?
eu crio um dispositivo de apresentação desse acervo. Quer dizer, se hoje em dia a gente naturalizou também que quando você apresenta um objeto, você mediatiza ele, você media ele, e não só e por elementos, quer dizer, se naturalizou. Todo museu, inclusive as galerias, tem os seus programas educativos. Então você vai lá, tem um programa educativo. A etiquetinha do lado do trabalho, de alguma maneira, já é uma forma de mediação entre a pessoa e o trabalho. O folder, o catálogo, quando você lê no jornal, tudo isso é um processo de mediação da arte ou dos trabalhos de arte. Aqui, nesse museu, vamos dizer assim, nesse espaço expositivo, eu crio a mediação desses objetos. De alguma maneira, eu estou contando as narrativas dele. Então, de uma certa maneira, o que eu estou pensando aqui, ou uma das estratégias, uma das camadas, uma das perspectivas que tem, é o próprio sistema de apresentar objetos como um objeto de arte. É um mini museu, de uma certa maneira. Então, o que significa você descolar objetos do seu contexto, colocar eles em outro contexto e pôr eles para falar? Então, essa dimensão que você fala de vamos dizer, uma dimensão estética ou formalizadora é fundamental. Fundamental. Pela minha formação, pelos meus interesses, obviamente, muitas vezes aparece uma coisa discursiva, vamos dizer assim. Poderia ser chamada de teórica. Mas, na verdade, o que me interessa é pôr isso para funcionar de uma outra maneira. Quer dizer, não descolar prática e teoria, os aspectos formais. Um texto tem um aspecto formal. Mesmo a prática oral, ela tem um aspecto formal. É que a gente está menos acostumado a lidar com isso. A gente não vive no momento onde a gente faz leituras coletivas, né? No final das contas, é isso, de uma certa maneira, hoje, quando eu também quis ler para vocês, isso faz para mim, o que eu estou fazendo aqui com vocês, não é um registro, não é uma documentação, eu não estou falando sobre o meu trabalho, eu estou fazendo meu trabalho aqui de alguma maneira com vocês. Eu penso isso daqui também como, tem uma dimensão de performance ou de performativo aqui. Totalmente. Nos Estados Unidos, por exemplo, tinha um arroz, tinha Coca-Cola, tinha o tabaco, tinha o maple syrup, tinha aveia, né? Oat, que é aveia. Então, nos Estados Unidos, basicamente, eu trabalhei com produtos de lá. Oat não é só porque eles tomam no café da manhã. Tem os Quakers, né? Tem todo o oatmeal lá, que tem a figura do Quaker lá, né? Então, quer dizer, tem toda uma tradição que é de lá. Na França, eu fiz um misto. Eu levei alguns produtos daqui, peguei plantas de lá, e eu tirei uma coisa só que eu não pus lá, que era o trigo, porque em francês trigo é blé, e blé é dinheiro. Então, a única coisa que faltava do mapa era o dinheiro, o trigo. Então, eu tento pensar, tem um tipo de sensibilidade em relação ao contexto onde aquilo está sendo colocado. Tá meio desassociado. Que eu tento colocar algumas coisas, por exemplo, são dados diretos, por exemplo, o nome científico das plantas, uma das supostas grafias de uma das línguas da onde aquelas plantas é original, dados econômicos, então produção, superfície cultivada e produção mundial e os 3 maiores produtores. E as datas que eu vou trazendo são, por exemplo, Dona Benta, Sítio do Pica-Pau Amarelo, 1924. É quando nasce o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Zumbi dos Palmares, 1655, 1645. O Zumbi morreu com 40 anos, né? Então, esses dados, de alguma maneira, eles também... Onde que é importante, sobretudo, a datação para mim? Quando a gente começa a ver dados de quando as plantas são cultivadas. Então, por exemplo, quando você pega que o cacau era cultivado 4.000 anos atrás. Uma das coisas que funda a visão sobre o selvagem, e sobretudo sobre o selvagem americano, não civilizado, é a falta de agricultura. A agricultura era praticada nesses continentes antes de existir a Europa. Muito antes de existir a Europa.
o que acontece? Você tinha outras práticas que a gente chamaria de agricultura. Como eu estava falando, por exemplo, no altiplano andino, você tinha... Isso é um pouco mais mais recente, eu acho que é ano 1000, não sei, que eles faziam os terraços, né? 1200, que eles faziam os terraços. E eles plantavam uma variedade enorme. Mas você tem, por exemplo, relatos de um tipo de técnica maia que chama milpa. E se você... Eu esqueci de mostrar uma coisa para vocês também. Uma hora eu falei para vocês de como essas plantas, na verdade, elas ocupam 60% a 70% da superfície cultivada do mundo. E esses trabalhos vêm chamando paisagem também. Porque o que acontece? Nessa relação que eu estava contando para vocês sobre agricultura com cultura, eu venho associando a monocultura extensiva e intensiva com uma noção de homogeneização da cultura. Então, a gente pode ver... Olha a coisa. Canada Oil Low Acid, né? É até bonito, né? Isso é café. Numa ilha do Caribe, São Tomé, eu acho. Não lembro. Trigo. Inclusive é curioso ver como a estrutura das imagens vai se repetindo. Ó, por exemplo, essa. Trigo e uma árvore. Trigo e árvore. Ó. Girassol, soja, café, couza. Ó, a estrutura. Árvore. Ó. Tem uma árvorezinha ou algumas árvores. Couza. Isso é café, eu acho também. Couza. Milho. Isso daqui é cana. Couza. Isso é girassol. Ah, não, isso é milho. Girassol. Cana. Cacau. O cacau, eu não sei se vocês sabem, tem uma história bastante interessante com o cacau. O cacau, o cacaueiro, ele não aguenta sol direto. Então, parte das florestas da Bahia foram preservadas justamente para o plantio do cacau. Porque o cacaueiro, ele só se dá na sombra. Então, o plantio do cacau, ele é distinto, né? Ó. Girassol. Felipe estava falando ontem para a gente que, em certa medida, a gente pode pensar que a agricultura é uma invenção das cidades. Quer dizer, que a cidade seria prévia à agricultura. Tradicionalmente, a gente costuma opor cidade, urbe e campo. Será que a gente pode realmente... isso é milpa. Isso é a técnica maia de cultivo, onde eles cultivam 4, 5, 6 espécies todas juntas. E eles cultivavam isso extensivamente. Aqui no caso, se eu não me engano, é milho, abóbora e um tipo de feijão. O feijão enrola pelo milho e traz nitrogênio, e as folhas da abóbora ajudam a manter a umidade do negócio. Então é um consórcio, basicamente, de várias plantas. Então, são outras maneiras de praticar a agricultura. Ó, Japão. Então, se a gente pensar que, tradicionalmente, essa oposição cidade-campo se dá quase por uma associação entre cultura e natureza, onde a natureza é pensada como selvagem e espontânea, e a cidade é pensada como desenhada, artificial e humana, a gente pode ver que esse tipo... isso é coca. Isso é outro cacaueiro. Então, em que medida a gente realmente pode continuar com essa distinção entre cidade e campo?
não só pensando que isso tudo é desenhado até o solo, né? Porque, na verdade, hoje em dia os solos são tão pobres que você precisa pôr tudo aquilo que as plantas precisam nele, mas que as próprias plantas são geneticamente modificadas, né? Em laboratório, né? Todo um outro desenho, toda uma outra organização. E aqui são imagens do planeta inteiro, tá? Amazônia. Aham. É. Amazônia também, né? Quer dizer, também minha vontade não é entrar num tipo de discurso moralista do bem e do mal, ecológico, oh meu Deus, estamos destruindo as florestas. Eu acho isso também, mas enfim, não é isso que eu gostaria de chamar mais atenção, mas é para pensar como, sei lá, está tudo dominado, num certo sentido, como tudo, de uma certa maneira, está sendo desenhado. Claro. Não, o que varia é a largura, mas a profundidade é sempre a mesma. Na verdade, essas lousas vêm de um projeto que eu ainda nunca realizei, porque ele é um pouco mais complexo, que é o seguinte. Quando eu joguei a ideia de constelação também para vocês, é o seguinte. A maioria, nós seres humanos, homo sapiens sapiens, ocidentalizados, a gente tem um achatamento muito grande das nossas práticas, né? das nossas relações. A maioria dos outros povos, que a gente costuma chamar por outras culturas, a relação que eles tinham com a alimentação e com a plantação e com a agricultura, com a cultura, era totalmente relacionado não só com as estações, mas com as estrelas. Então, as configurações das estrelas determinavam coisas que você podia comer ou não comer. Então, existia toda uma relação da alimentação com as estrelas. A minha vontade, essas lousas, na verdade, elas vêm do seguinte: a minha vontade é fazer um lugar onde você entra e está tudo vazio. E daí você olha para cima e estão todos os produtos no teto pendurados. E esses objetos estão pendurados por uma cordinha tipo varal. Tá? Só que muito mais objetos do que isso. Então você entra e você tem, tipo restaurante italiano, sabe? Que você entra, tem as camisetas, às vezes garrafa de vinho, tudo pendurado no teto. Então você entra e você tem um monte de produtos, objetos, plantas, coisas penduradas. Por esse sisteminha de varal. Então você pode entrar lá, ir lá e abaixar um, abaixar o outro. Só que tem níveis. Então você pode, por exemplo, abaixar alguns produtos e criar planos. Então, você cria planos com alguns produtos. E você, a partir desses planos, minha vontade é chamar pessoas para conversar sobre esse plano, tendo como fundo essa outra constelação, esse plano, assim. Porque é uma maneira, vamos dizer assim, de tridimensionalizar mais, de colocar outras dimensões espaciais. Porque eu acho que a dimensão temporal, ela se dá na fruição da pessoa, ou quando eu crio esses jogos, ou, por exemplo, lá na Oca, eu fiz uma conversa. Na verdade, o Felipe foi ver essa conversa, e foi a partir dessa conversa que eu fiz lá, que o Felipe ficou interessado e me chamou para vir falar aqui com vocês hoje. Que é uma outra dimensão temporal, que dá uma outra dimensão, uma tridimensionalidade ou outra dimensão para a lousa. Mas eu acho que essa coisa do teto, quando eu fizer... Tem mais cacique.
Não, não é a mesma lógica. Então, cada uma que eu faço, eu tenho algumas lógicas. Vai tudo depender de como vai ser, qual que é o contexto. Exatamente. Exatamente. É um plano de pesquisa. E eu não vejo isso como... Eu vejo isso como um dispositivo de pesquisa. Eu continuo pesquisando esses produtos. A Ibirá, por exemplo... eu imagino isso como uma maneira de manifestar, de plasmar a pesquisa, que não é um texto, por exemplo, que tem uma visualidade que com objetos e que cria um outro tipo de relação afetiva, por exemplo. Eu penso muito o que as crianças veem quando elas veem essa lousa, que é uma outra maneira de você contar histórias, sabe? Não, porque o tema é o mesmo. Na verdade, é uma pesquisa que vai crescendo e que, dependendo do lugar onde ela é apresentada, ela se amplia. E cada lugar ela vai se manifestando, ampliando para que lado ela está indo. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, é um pouco mais delicado eu falar de algumas coisas, delicado no sentido assim, não faz parte do contexto lá. A minha vontade é falar diretamente com as pessoas sobre a realidade do lugar, sobre a transformação do lugar, sobre como os produtos, as substâncias e os nomes contam a história daquele contexto. Então, na verdade, você sabe que a África, tradicionalmente, ela é colocada menor do que ela é. Proporcionalmente, ela é colocada menor do que ela é. Então, a nossa impressão também não é só isso. A nossa impressão em relação à proporção dos outros continentes é que ela é menor. Então, eu acho... Sim, você tem razão. Agora, o que me interessa mais não é criar um novo centro. O que eu acho interessante, por isso estava colocado, eu comecei também lá com o Pero Vaz de Caminha, é que assim, o Pero Vaz, ele insistentemente fala de como os corpos dos homens e das mulheres são saudáveis, fortes e bem feitos. Essa saúde, esse torneado, isso tudo, que até hoje é o estigma do brasileiro, vamos dizer assim, né? Na verdade, está relacionado com uma alimentação, que eram hábitos alimentares. E a gente pode imaginar, como o Felipe estava falando ontem, se teve aquela seca no século IV, na China, e os caras foram fazendo um efeito dominó levando, esse efeito do dominó levou os caras a chegarem aqui e transformarem basicamente as duas Américas como um celeiro, e não é um celeiro basicamente. E isso eu acho também fundamental de entender. A batata... Eles não fizeram plantação de batata aqui. Eles levaram a batata para plantar lá. O que eles plantavam aqui era café e cana-de-açúcar. Drogas, estimulantes. Então, basicamente, a empresa colonial serviu para criar energia para esse centro. Talvez no mapa não esteja tão no centro. Mas ele é colocado como um centro das relações. É na Inglaterra. É. A moeda, vamos dizer, porque uma das coisas que obviamente está colocada, esses fluxos aí, que eu tento de alguma maneira abordar, são fluxos de energia, fluxos de pessoas, fluxos de plantas, fluxos comerciais. E a gente não pode esquecer, por exemplo, que no século XIX... a libra esterlina virou a moeda base. Por que ela virou a moeda base? Porque ela tinha X quantidade de ouro. De onde foi tirado esse ouro? Não é da Inglaterra. Não é das minas da Inglaterra. Parte delas veio daqui, do continente sul-americano. Então, são esses motores assim que eu acho. E esses motores de uma convergência de uma narrativa da história. E que a gente está perdendo, na verdade. Assim, a gente está perdendo essas histórias. Assim. É interessante também que na carta do no Pero Vaz de Caminha, ele começa falando que eles não têm casa. Um pouco mais para frente ele fala... na casa deles cabem 40 e 50 pessoas. Ou eles não têm língua. A gente não consegue entender a língua deles, né? É muito forte, eu acho, entender. Agora, bastante...
a construção do outro passa pela negação. Quer dizer, o selvagem não é aquele que é diferente, é aquele que não tem aquilo que eu tenho. Então, basicamente, ele é constituído pela negação daquilo. Então, assim, ele não tem língua, ele não tem agricultura, ele não tem casa, ele não tem... Então, é destituição, não tem roupa. Então, Então, basicamente, a construção do selvagem passa por você pegar o ocidental, tira a roupa dele, tira a língua dele, tira a comida dele, e aí tira a religião, mas você tem uma propensão natural para essa religião, para ser convertido, e aí tá. É esse o cara que eles veem na frente deles. São eles mesmos, sem aquilo que eles... Pelados, é isso. Basicamente, eles enxergam eles mesmos pelados. Pelados não só sem roupa, mas sem tudo aquilo que define a humanidade. Vou contar uma coisa para vocês que, para mim, foi uma mudança radical. Como vocês sabem, a cada 10 mil anos, mais ou menos, tem uma glaciação. O planeta passou por várias glaciações. O que acontece nessas glaciações? Não é que o mar congela e de repente os caras estão passando pelo gelo lá congelado. Não. Quando o mar congela nos polos, o mar baixa. Quando o mar baixa, você cria continentes inteiros. Existiram períodos onde estava tudo ligado por terra. Isso os antropólogos, como é que eles sabem? Tem ilhas, onde os caras que moravam na ilha não têm navegação, e eles são totalmente descendentes de outra galera, que também não tem navegação. Então os caras não chegaram de barco, eles chegaram a pé. Eles chegaram a pé quando teve a glaciação. Não pelo mar congelado, mas por partes de terra que se abriram. Alguém me contou uma história super legal, que um grupo de teatro daqui de São Paulo viajou pelo Brasil todo para estudar folclore, coisas, lendas, mitos. E eles chegaram numa cidade, acho que no Pará, e falaram pro cara, vocês têm que falar com aquele cara. Eles foram para lá e chegaram pro cara e falaram assim, então, tiozinho, não sei o quê, a gente veio falar com você para você contar pra gente... aquelas lendas. Daí o cara falou, que lendas? Do Saci Pererê. Mas isso não é lenda. Mas assim, a gente dá risada, mas quando o Felipe fala ontem que talvez os mitos do fogo sejam centrais nas estruturações dos mitos, e que isso está relacionado com tempos imemoriais, históricos, onde na verdade não é que o ser humano aprendeu alguma coisa, mas como ele estava falando ontem, o ser humano foi gestado, não foi o ser humano que criou o fogo que criou o ser humano, está aí, não é lenda, não é mito. Ou não é mito no sentido de uma lenda. Então a gente poderia dar um pouquinho mais de bola a esse tipo de mito. Eu acho que ter dúvida diante dos objetos, e por objeto eu não estou falando só os objetos, é fundamental. E isso para mim tem sido o território interessante dentro do que a gente chama de arte. É um território onde você pode duvidar dos objetos e das histórias que esses objetos contam e como eles se inscrevem nos nossos sistemas de percepção, de economia, de crenças, de verdades, como eles produzem a gente. Eu quero fazer eu não sei se eu vou conseguir, mas eu queria fazer uma coisa sobre água, mas sobre água potável. Um amigo que é antropólogo, ele me falou que assim, vira e mexe, ele traz uns caras para São Paulo para dar uns rolês, participar de umas coisas assim. E ele fala assim, às vezes o que eu faço, eu levo eles no supermercado para ver o que rola, né? E ele falou assim que eles dão risada, entendem, a única coisa que foge totalmente à compreensão deles, foge totalmente, que é inconcebível para esse grupo com quem ele trabalha, que são os marubo, é água engarrafada.
que o Pero Vaz de Caminha fala para a gente? Quando os indígenas entram no barco, os caras dão água para eles e os caras cospem aquela água. Essa água é uma água parada que eles serviram. E ao longo da carta, ele vai narrando como os indígenas trazem água para eles. Água fresca. Tá lá, 515 anos atrás. Está instituído. A política do favor, a exotização, a fetichização do corpo feminino especialmente, a objetualização do corpo feminino. Enfim. Não toca tão especificamente na coisa do Paraguai e do Peru, né? Que é Paraguai e Peru, né? Que é uma coisa. PP. Mas eu acho que antes de você, eu imagino que em alguns momentos vocês talvez vão entrar mais especificamente ou particularmente nisso, mas eu acho, e acho que foi por isso também que o Felipe me chamou, que é uma boa maneira de entrar no que é a construção do que a gente chama Américas. América Latina, a expressão América Latina, ela foi sobretudo utilizada pelos franceses no século XIX, é isso? Porque eles queriam, de alguma maneira, conquistar território, e era uma maneira de você colocar os ingleses de escanteio, e os franceses falando assim, América Latina, a gente fala uma língua parecida. Então, o uso da expressão América Latina foi utilizado como estratégia colonial, de dominação colonial da França em relação aos países de tradição ibérica. Em outros momentos, ele é utilizado como uma reivindicação libertadora em relação a outras Américas. Agora, de que maneira a gente está usando a América Latina? De que América a gente está falando? De que América Latina a gente está falando? Na alimentação, só para terminar. A comida peruana, como vocês sabem, ela foi considerada um patrimônio da humanidade. Nem a cozinha francesa é considerada, né? Já foi? A refeição francesa. 12. Mas eu acho que a peruana foi considerada... Bom, enfim. A cozinha peruana, que todo mundo já comeu talvez um ceviche, ou já ouviu falar do ceviche. A palavra ceviche, e que todo mundo fala aqui, o ceviche é um prato peruano. E daí tem uma briga entre os peruanos e os chilenos. Eu sei que é mais peruano do que chileno. Mas não é peruano também, se for. Porque não era nem Peru quando os caras comiam isso. Não existia isso. E tem outra. A palavra ceviche, existem... os linguistas não sabem se a palavra ceviche vem de uma palavra quechua que é seaweed, que significa peixe cru, escabeche, que é uma forma de conservar peixe em vinagres ou coisas assim, ou seaweed, sei lá, uma outra palavra parecida que vem do árabe, que era peixe cru comido com frutas cítricas. É que aí a gente já começa a entrar no Doris Crioula, né? Mas o falafel não, o acarajé é um falafel. É comida árabe. Exato. Também pode ser outro tipo de favas. A gente conhece mais por grão de bico, mas tem... Eu acho que sim. Eu acho que o que falta muitas vezes para a gente, na verdade, é termos para abordar essas questões. Então, por exemplo, eu evitaria usar a palavra original.
que essa noção de original... O que eu fico pensando? Na verdade, o que a gente está falando é como as coisas chegaram até nós e como a gente vê elas também. Tem uma dimensão de invenção sempre, sabe? A gente fica num jogo de tentar entender as estruturas e também numa incapacidade de não ser anacrônico. Agora, isso é uma... Eu acredito que isso por enquanto, pelo menos, a gente ainda não conseguiu se teletransportar para ver lá e falar com os caras, né? Mas eu acho que isso é uma condição fundante. E o que eu acho interessante, na verdade, é que isso eu acho que estava bastante presente, talvez não tão declaradamente, mas ontem na apresentação do Felipe. Quando você apaga a história de Bizanço, isso é uma mistificação da história do Ocidente, na qual é que nem você, quando você vai fazer teu álbum de fotos, e você tira quando você tinha 12, 13 anos as fotos porque você tinha muita espinha, ou porque você é adolescente e tem aquela cara meio estranha. O Ocidente, ou o que a gente chama de... foi se constituindo como a Europa, apaga isso e pretende uma origem. Quando a gente chega, por exemplo, e agora eu avanço um pouco, então vou parar por aí, quando a gente concebe o povo brasileiro como uma democracia racial, e essa democracia racial é pensada pelos termos da mestiçagem, mestiçagem do quê? Do europeu com o africano, com o nativo, você concebe que você tem 3 raças puras: o europeu puro, o africano puro, o indígena puro, que aqui se misturam. Quando a gente sabe que não é assim. Então, assim, o que foi mistificado quando você conta essas histórias? Uma delas é, por exemplo, a nossa percepção da Europa. A gente olha para trás como se a Europa tivesse existido desde sempre. A gente parece que sabe muito claramente o que é Oriente e Ocidente. O que é original. E a lógica do original é uma lógica colonial, na medida em que, por exemplo, culturalmente, a noção de original foi utilizada de uma forma de sujeição, de submissão. Então, a cultura das colônias é uma cópia mal feita da cultura da metrópole, que é a original. Só que para você ter uma cultura original, você tem que mistificar, esconder, apagar, esconder no lugar mais escuro, que ninguém vai achar da onde você veio também. Do fogo, por exemplo, de Bizanço. Então, o que eu acho interessante não é simplesmente a gente criar novas narrativas e contar histórias que não foram contadas, mas repensar as condições da onde a gente está contando essas histórias. Quando você falou das convenções, por exemplo, não são só convenções. Isso virou uma segunda... dentro da nossa concepção de natureza, essas convenções viraram uma segunda natureza. Então, assim, não adianta nada você contar outras histórias se a tua maneira de contar histórias é a mesma. A gente precisa inventar novas maneiras de contar a história. A arquitetura é uma maneira de contar a história. São programas. Então, que histórias estão sendo contadas aí? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Alguém quer mais cacique? Ou Coca-Cola?